Bom dia a todos, queridos. Como eu havia dito, né, que de vez em quando nós faremos aqui uma transmissão ao vivo para falarmos dos segredos da sabedoria divina, né, e compartilharmos mais dessa sabedoria maravilhosa, né, que o Sagrado nos deu, que é a Kabbalah. E hoje eu me propus falar um pouquinho sobre os segredos de Metatron. Vamos falar então daqui a pouquinho sobre isso. Antes eu quero falar um pouquinho sobre o que é a Kabbalah, né? Uma breve explicação, né? A palavra Kabbalah, que vem do verbo kibel, significa receber. A palavra Kabbalah significa recebimento. Recebimento do quê? Né? Recebimento do divino. E quando nós falamos em recebimento do divino, né, nós estamos falando do recebimento do todo, de tudo o que o divino contém, né? Então, Kabbalah, a recepção do divino. Por que a recepção do divino? Bom, alguns de vocês, talvez muitos, se não a maioria, tenha já lido as traduções da Torá, né, que hoje se chamam Bíblia, mas que, claro, deixam muito a desejar, porque quando a Torá foi traduzida, os seus códigos não foram traduzidos, né? Os segredos divinos escondidos nas letras da Torá não foram traduzidos, né? Então se criou confusão e perplexidade, que as pessoas imaginam que a Torá são as suas histórias, né? E não são, há muitos e muitos mistérios. Para cada verso da Torá existem 70 mistérios escondidos, né? Então, a primeira regra que nós aprendemos com os sábios é: o estudo da Torá nunca deve começar pelo literal, pelo Pishat, porque estudar o literal é como um veneno, tá? E foi esse estudo do literal da Torá que criou as religiões, né? E essa confusão toda que o mundo vive através das religiões. O estudo sempre começa pela Torat Nestar, a Torá oculta, a Torá escondida, que são os seus mistérios, né? É por onde se começa a estudar a Torá, né? Talvez vocês já tenham lido, né, que depois que Adão cometeu o seu pecado, então as traduções dizem que Deus expulsou Adão do Éden, né? É isso que dizem as traduções, mas essa não é a verdade, né? A verdade é que não está escrito que Adão foi expulso do Éden, mas que Adão, ou seja, a humanidade, expulsou o divino do Éden. Essa é a verdade, né, do que está escrito lá na Torá, no capítulo 3 da Torá, né? Por isso, então, Kabbalah. O que é Kabbalah? Trazer o divino de volta. Receber o divino, a recepção do divino. Isso, então, é realmente o que a Kabbalah significa, né? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre o que nós nos propomos a falar hoje, mas antes eu quero ler um trechinho do Zohar Sagrado, né? Nós sempre começamos, né, lendo um trecho do Zohar para que possamos nos conectar com as almas dos sábios da Torá. Então eu vou ler aqui um trechinho, que eu sempre leio esse trechinho, essa porção do Zohar Sagrado, antes de começar os meus estudos da Torá, da Kabbalah e assim por diante, né? E Parashá Pinhas, no Zohar, está dito o seguinte, né? Ve'ahi kad hava patach Rabi Akiva b'maaseh merkavah Pomeia, Hava Sinai, Vekaleia, Hava Sulam, Teveia, Malahim, Salkim, Venahitim, Bekol, Dibur, Vedibur, Dile, Hava, Hachiv, Alaya, Malach, Metatron. O que significa? Não está escrito. Quando Rabi Akiva abria sobre os trabalhos da carruagem divina, a sua boca estava no Sinai, e a sua fala era uma escada pelo qual os anjos ascendiam e descendiam. E em cada discurso seu, o arcanjo Metatron, o anjo Metatron, cavalgava
sobre suas palavras. É o que diz o Zohar Sagrado aqui, né? Então, falando sobre Metatron, a pergunta é: quem é Metatron? Né? Então, vamos recorrer aqui então ao Kitvei Ha'ari, né? Especificamente o 13º volume, né? Que é o Sha'ar HaGilgulim, o portão das reencarnações. Muito bem. E o portão das reencarnações, na introdução 33 do portão das reencarnações, aqui, vamos achar aqui a introdução 33, aqui 32, introdução 33 do portão das reencarnações, especificamente aqui, né? Na introdução 33 do portão das reencarnações, nós temos aqui escondido a identidade de Metatron. Quem é Metatron? Então, aqui está escrito o seguinte, né? Ine nitba'a ki zichara ila'a de Adam Arisham chem neshama ruach nefesh shelo metzad olam ha'atzilut ve'ine anor shehu Metatron hu neshama de zichara ila'a de Adam Arisham. O que está escrito aqui, né? Diz o seguinte: eis como foi explicado, como foi exposto anteriormente, que a Zihará Ilaá, ou seja, a luz, o brilho superior de Adão, do primeiro Adão, né? Era, né, composto pela alma divina, que é a Neshama, o Ruach, que é o espírito, e a Nefesh, que é a alma vital, do mundo de Atzilut, na árvore da vida. E que diz o seguinte: eis que Enoque, Anor, né, ele é Metatron, né, e que é a Neshama da Zihará Ilaá de Adam Arisham, do primeiro Adão, né? O que é, né, a Zihará Ilaá, o brilho superior? Eu fiz até um exemplo sobre isso outro dia, coloquei no Facebook, também no YouTube, com uma vela acesa. E na vela você tem 3 chamas, né? Você tem a chama preta, muito próxima ao pavio. Você tem a chama azul, né, ao redor da chama preta. E você tem a chama branca, né, ao redor da azul. Corresponde aos 3 níveis da alma, né? Que o preto é a Nefesh, que é a alma animal, que vive no ventrículo esquerdo do nosso coração, né? O Ruach, que é o espírito, que vive no diafragma, no nosso ventre. E a Neshama, a alma divina, que vive dentro da nossa cabeça, no cérebro, possivelmente na pineal. Na glândula pineal é a residência da Neshama divina, da alma divina. Muito bem. Então, o brilho superior de Adão, né, aquele brilho como se fosse uma aura ao redor dele, né, era composto por almas. E estas almas que compunham, né, a Zihará Ilaá de Adão eram feitas das almas do mundo de Atzilut, na árvore da vida, né? Como eram criadas, né, como era criada essa luz superior em torno de Adão, né, da Neshama, do Ruach e da Nefesh do mundo de Atzilut. E aí diz assim, que Enoque, ele é Metatron, e que é a Neshama da Zihará Ilaá. Muito bem. Então, a Torá, no Gênesis, deixa eu ver aqui, vamos achar aqui, no Gênesis Bereshit capítulo 5, verso 24, diz assim: Vait halach Anor et Elohim ve'eineinu
que Lakachoto Elohim. Né? O que né, está escrito? E andou Enoque com Elohim e não era mais. Não era. Por que não era? Porque ele foi transformado. Porque né, Elohim o tomou para ele. Né? Apesar de Elohim aqui estar sempre no plural, e é plural hebreu, Elohim, que é o segredo de Mi-Ele, que significa quem são estes. Mi-Ele. E muitas vezes traduzidos para divindades. Apesar disso, Elohim, né, não possui uma mente fragmentada como nós seres humanos, mas um pensamento único. E por isso que Elohim sempre ganha o significado de Deus no singular, por causa da mente, do pensamento unificado. Né? Muito bem. Então Elohim tomou Anor e ele foi transformado em Metatron, que ele já era. Né? E é por isso que está escrito, né? Ve'ineino, e não era mais. Ok. Muito bem. Então vamos a alguns segredos sobre Metatron. Né? Muito hoje você lê, encontra, Google adentro, pessoas dizendo que estão canalizando Metatron. Né? Mas quando você lê aquelas coisas, não tem nenhum segredo revelado. Né? Só certos conselhos, entre aspas, né? Não façam isso, não façam aquilo, eis que os que vocês estão passando e tal, não sei o que, né? Que, para aqueles que conhecem a sabedoria divina, os segredos da Torá, do Zohar, do Kabbalah, sabe que aquilo não é Metatron, né? Ok. Mas então, há alguns mistérios muito interessantes, né? Apesar de aparentemente Metatron quase não ser mencionado nas escrituras hebraicas explicitamente, ele sempre é mencionado implicitamente. Há também um verso, vou achar aqui, acho que no livro de Provérbios, ou deixa eu achar aqui para nós. Há também aqui na nossa página Cidade da Luz, eu até coloquei aqui, né? Tem aqui sim, achei, olha só. Muito bem, tem um verso lá nas escrituras hebraicas, né? Em Provérbios capítulo 22, verso 6, que foi traduzido para o seguinte, ó. Como ele foi traduzido, que é uma tradução que não significa. Eu vejo muita gente religiosa falando sobre isso. Por exemplo, educa a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. No sentido que traduziram esse verso da Torá. Então eu vejo muitos pais, por exemplo, repetindo isso. Num sentido de educar a criança religiosamente, para que ela não se desvie, né, do caminho da religião que eles consideram como o caminho de Deus, né, quando for mais velha. Isso aqui, gente, é o maior erro, né, religioso, né, em si que as pessoas cometem. Porque se você for analisar lá no mundo, quantas crianças foram educadas dentro de igrejas, seitas, religiões e tal, e quando cresceram se tornaram, né, por exemplo, a cadeia está cheio de filhos de religiosos, filhos até de pastores e uma série de coisas, né? Se fosse assim. Mas o que diz o verso, né? O verso diz assim, ó: Anor lanar al pidarho gam ki yaskin lo yasur. Em hebraico, mi mene. Vou ler de novo. Anor lanar al pidarho gam ki yaskin lo yasur mimene, né? Eles traduziram o verso, né? Mas nome não traduz. Está escrito Anor, Enoque. Diz assim, qual seria a tradução aproximada disso daqui? Enoque se tornou menino, né? Em seu caminho, aproximadamente, né? E mesmo quando envelheceu, entre aspas, não se desviou dele, né? Ok.
Enoque se tornou menino. O menino é o anjo Metatron, que é codificado nas escrituras hebraicas pela palavra Naar, que é jovenzinho, jovem, algumas vezes traduzido para menino. Então aqui diz Anor, lá Naar, né? Enoque se tornou menino, ou jovem, né? E não diz instrui a criança no caminho que deve andar. Aqui está falando do anjo Metatron, o verso, né? Que é Enoque. Ok? Muito bem. Então, continuando a nossa explanação aqui sobre anjo Metatron, há uma parábola no Zohar, né, intitulada, né, em inglês, o guia de asnos, The Donkey Drive, na qual fala-se de dois rabis que estavam viajando, sentados sobre duas mulas, né, e que essas mulas eram criadas por um jovenzinho. E, como é proibido se assemelhar ao animal mula nos pensamentos, os rabis então começaram a falar dos mistérios da Torá, tá? Porque é dito o seguinte, né, pelo Zohar, que aqueles que não estudam os mistérios escondidos da Torá são comparados com pessoas que caminham sobre uma mula. Mas aqueles que estudam os mistérios da Kabbalah, do Zohar sagrado, são comparados com pessoas, né, que caminham sobre cavalos, né? Ok. O rei Davi disse assim, olha, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que são guiados por cabrestos, né, e que não possuem compreensão, né? Ok. Muito bem. Esses rabis então estavam caminhando, né? Começaram a falar dos mistérios da Torá. De repente o jovenzinho os interrompeu e disse assim, olha, mas isso aí não é isso. O mistério é esse daqui. E começou a instruir os dois mestres que estavam caminhando sobre aqueles dois animais, né? Muito bem. Qual que é o segredo dessa história aqui, né? Dessa parábola do Zohar sagrado? A alma, a nefesh, que habita no ventrículo esquerdo do nosso coração, né, ela é chamada de uma mula. Por quê? Porque ela não possui entendimento, nem compreensão, nem sabedoria. Então ela é comparada com uma mula, tá? Os dois rabis assentados sobre essas duas mulas, isso aqui é um segredo sobre reencarnação, né? São dois espíritos, dois ruhot, que vêm e encarnam na pessoa, assentando-se sobre a nefesh, que é chamada uma mula, para instruí-la sobre os mistérios da Torá. Por isso que os dois rabis estavam caminhando, sentado sobre duas mulas. Então são duas pessoas, ou uma pessoa encarnada com dois espíritos dos mestres da academia celestial. Então aqueles dois rabis começaram a instruir, né, as duas nefeshot, né? E de repente o jovenzinho, né, que estava guiando ali os dois rabis assentados sobre as mulas, começa a instruí-los. Instrução vem da palavra Anor, tá? Anor, que é Enoque e que é Metatron. Qual que é o segredo aqui dessa história? O segredo dessa história, então, né, é que duas nefesh de pessoas que estavam estudando Torá, instruídas e guiadas por dois mestres da academia celestial, da Hidra Ilá, da academia celeste, e recebem esses mestres instrução do anjo Metatron, que é representado pelo jovenzinho, porque a palavra jovem em hebraico é Naar, e Naar refere-se ao anjo Metatron. Muito bem. Há um outro segredo, né, nas escrituras hebraicas, escondidas numa sentença. Essa sentença diz assim: Minaar ve'ed zakem. Minaar ve'ed zakem. Desde jovem até a velhice, seria a tradução. Minaar ve'ed zakem.
Mas para aqueles que não são iniciados na sabedoria divina da Kabbalah, vão, né, entender isso com o significado da sua tradução. Minar ve'ed zaken, de jovem até a velhice, desde a juventude à velhice. Mas não é isso. Minar, de Metatron ve'ed zaken, até o ancião sagrado. Né? O que é o ancião sagrado? Né? Em hebraico, pelas palavras do profeta Daniel, o Atik Yomim, o ancião dos dias, relatado no capítulo 7 de Daniel, também chamado de Atikah Kadishah, o ancião sagrado, que é o segredo interior da Sefirá, Keter na árvore da vida, que é chamado ancião santo. Tá? Até quando nós lemos um poema na Shabbat que diz assim: todos os mundos são formados dentro dela, da árvore da vida, e todos brilham do ancião santo. Né? No corpo humano, o que é o ancião de cabelos brancos? Né? Também relatado no Apocalipse, que não é Jesus, é o anjo Metatron também. O que é o ancião santo? Né? É a glândula pineal. Tá? Um segredo interior conectado com a árvore da vida, que recebe a luz, né, aqui pelo chakra do crânio, né, pela pineal. Né? Minar ve'ed zaken, de Metatron ao ancião santo e do ancião santo a Metatron, porque o ancião sagrado revelou todos os mistérios ao anjo Metatron, que é o escriba divino, e o anjo Metatron revela a humanidade, tá? Especificamente aqueles que cumprem os preceitos da Torá, que são circuncisos, né? E que estudam o Zohar sagrado. Tá bom? Muito bem. Então esses são alguns dos mistérios, né, do anjo Metatron, né? Aqui que nós nos propomos a revelar nessa transmissão aqui ao vivo, através do Facebook, nesta manhã de sábado, né? Mais uma porção dos segredos divinos que elevam, né, as nossas almas e nos ajudam a nos conectar com a nossa luz interior, que é a nossa Or Penimi, né, e fazer a conexão com a Or Makif, que é a nossa luz circundante, aumentando a nossa iluminação. E eu termino então, vou terminar essa pequena transmissão, vou fazer outras, né, com a bênção, com a brachá, né, para os estudantes dos mistérios, né, que diz: Baruch atah Atikah Kadishah Gal Asodot Al-Pi Amalach Metatron. Vou repetir, né? Baruch atah Atikah Kadishah Gal Asodot Al-Pi Malach Metatron. Traduzindo, né? Bendito sejas tu, ó ancião sagrado, que revelas os mistérios pela boca do anjo Metatron, Hazá Ilaá. Amém. Bom Shabat para vocês. Até a próxima transmissão.